E aí, pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao episódio dessa semana do Sessão às 6. Pra quem não me conhece, muito prazer, me chamo Lucas Ribeiro e finalmente, depois de anos aguardando a continuação de Invincible, finalmente a sua segunda temporada já está disponível e é sobre ela que vamos discutir hoje. Pra quem não sabe, lá em 2021 já tivemos um podcast só sobre a primeira temporada. Vou deixar o link na descrição pra quem quiser conferir. E é com muita felicidade que anuncio o retorno de um convidado maravilhoso pra deixar o papo ainda mais completo, né? Tô falando de Matheus Cavalcante, seja bem-vindo de volta. E aí, Lucas, tudo bom? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Retornando aqui a um lugar super cheio de memórias, já que a gente já gravou várias vezes juntos, né? Tanto pro podcast que fazia parte, que era o Vice, quanto pra Sessão às 6. Mas é isso, tô muito feliz de estar falando sobre essa série que, sendo bem sincero, eu nem lembrava mais do quanto eu gostava tanto. E assim, né, Prime Video sempre se superando na forma de marketing deles. E assim, realmente passou despercebido que tinha voltado a segunda etapa da série. Se não fosse o Lucas pedindo pra gravar, aí eu ia deixar passando. Mas é isso, tô muito feliz aqui, tá? Obrigado pelo convite. Espero que seja massa que faça conversa. Ah, maravilha. Antes da gente continuar, Matheus, por favor, se apresenta pro pessoal que tá te conhecendo agora pela primeira vez. Não, vamos lá, rapidamente aqui. Eu conheci Lucas, né, vou me apresentar assim. Quando eu fazia parte do podcast Vice, eu não sei se vocês conhecem, mas se vocês voltarem a alguns episódios aí, tem algumas parcerias da gente, que era o podcast que eu fazia com meus dois amigos, Aninha e Léo. A gente falava sobre cinema, né, basicamente sobre cinema. Chegamos a fazer vídeos no YouTube, filmes, no geral era sobre filmes, tá? Acho que ficou uns 2 anos juntos, 2 anos e pouco. Foi um período muito legal, mas aí a vida corrida foi chamando e aí eu acabei saindo. Então acho que desde o ano retrasado, do final do ano retrasado, talvez. Sou péssimo com datas. Mas aí a gente não, eu pelo menos não tô fazendo mais parte. O Vice continuou, ele ainda existe, né? Eu acho que tá um pouco parado de atividade. Sempre foi um hobby, a parte do podcast, né? Hoje eu trabalho na área que eu tenho a formação, né? Que é engenharia. Uhum. Mas adoro cinema, ainda continuo com essa paixão. E adoro falar sobre. E amo Invincible. E é de Recife também, né? Mora relativamente perto de mim. É verdade. Eu não sei se vocês conhecem, mas Lucas mora em Natal. Eu moro em Recife. É relativamente perto, né? Sim. A gente já se conheceu presencialmente, inclusive. E eu tô devendo uma ida a Natal, inclusive. Mas é isso. Perfeito. Pessoal, hoje vai ser o seguinte, o foco vai ser essa nova temporada que saiu, então para isso vamos ter sim spoilers no episódio de hoje, recomendo já terem conferido, porque hoje tem a coisa pra falar, viu? Os pontos altos e melhores momentos da temporada, todos os ganchos pra terceira temporada, o que deixou a desejar e várias outras coisas. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, por favor, já segue o podcast nas redes sociais. No Instagram estamos como @sessãoas6, no TikTok como @podsessãoas6, ou também no YouTube, nosso canal se chama Podcast Sessão às 6 mesmo. Assim fica bem mais fácil trocar uma ideia com vocês, beleza? Bora então começar com a sinopse e espero muito que gostem. A sinopse é a seguinte: após a traição de seu pai, Mark enfrenta dificuldades com suas responsabilidades como invencível e encontra um inimigo inesperado. Bom, o criador da série é o mesmo criador dos quadrinhos que a série se baseia, né? Robert Kirkman. Mas o showrunner mesmo é um tal de Simon Rasiopa, não sei se pronunciei certo. E todos os episódios já estão disponíveis na Amazon Prime Video sem nenhum custo adicional. Matheus, eu sei que faz muito tempo desde que conversamos sobre a primeira temporada, mas eu queria saber, indo conferir essa nova, você tinha alguma expectativa? Tinha alguma coisa em especial que você esperava ver mais? Ou não? Você foi sem expectativa alguma? Não, assim, não vou dizer que foi sem expectativa. Realmente eu gostei muito da primeira temporada de Invincible. Eu acho que ela veio no Prime Video, que já tinha lançado The Boys, e era uma série de super-heróis meio disruptiva, assim, né? Que ia contra o que a gente esperava de super-heróis. Bom, assim, eu considero praticamente perfeita a primeira temporada. Inclusive eu reassisti. É muito boa mesmo, assim. Eu adoro o personagem, adoro os temas que ela toca. Eu tava esperando não me decepcionar,
com uma temporada mais fraca. Que é comum a gente ver isso, né? Uma temporada muito boa de estreia, mas ao mesmo tempo foram muitos anos esperando. Eles tiveram tempo pra fazer as coisas com calma. Eles lançaram um episódio especial com a Tom Eve. Eu não sei se tu chegou até a assistir. Assisti, gostei muito. Eu não vou dizer que eu amei, mas ele abriu várias possibilidades, né? Pô, será que eles estão apresentando a Tom Eve porque ela vai ser importante agora, né? Eu acho que eles estão guardando isso pra depois. Mas eu confesso que eu tava esperando, realmente era um nível grande, assim, de comprometimento com a história dos personagens, né? Aquele cuidado, temas relevantes, mortes também, né? Umas mortes inesperadas, ou pelo menos acontecimentos, assim, muito chocantes. Mas, assim, nada muito específico da história. Eu fiquei meio assim, tá, vamos ver ainda que vai dar essa nova temporada. Uhum. Entendi. Interessante. Olha, eu nunca vou esquecer o quão impressionado eu fiquei com a primeira temporada. Quando Invincible lançou, desde aquela época, mano, já tinha um monte de produção de heróis saindo. Tipo, era Marvel, DC, The Boys, como você falou, tinha Umbrella Academy. E ainda assim eu fiquei chocado como o Invincible conseguiu se manter interessantíssimo, explorando um mundo bizarro, violento, né? Mas também muito criativo, de um jeito que você não consegue parar de assistir, pelo menos foi o meu caso. As únicas expectativas para essa temporada que eu tinha era de que os pontos-chave que mais me cativaram se mantivessem aqui, ou seja, cenas de ação bem elaboradas e basicamente que essa relação bem complicada entre pai e filho, né, entre o Mark e o Omni-Man ou o Nolan, fossem ainda mais explorados, porque a essência da série, na minha opinião, é justamente isso. Então, principalmente esses dois pontos, né, que eu tava mais com expectativas, mas de resto eu não sabia muito o que esperar, não, confesso a você. Também por causa do tempo. Faziam o quê? Quase 3 anos que a primeira temporada saiu. Então, assim, eu nem lembrava de coisas suficientes pra ter tantas expectativas assim, entendeu? Mas era basicamente isso, assim, que eu tava esperando. Uma coisa que eu fiquei um pouco... que eu lembrei agora, que eu fiquei um pouco, assim, preocupado, é quando eles comentaram, durante as temporadas, né? Que eles comentaram que ia ter multiverso. E aí eu fiquei meio pra baixo, porque, né? Parece que agora todas as séries precisam passar fogo. As séries às vezes nem de super-herói, né? Todas as séries que aparecem agora precisam ter. Sim. E aí eu tava um pouco meio assim, achei um pouco broxante. Mas confesso que foi algo que me incomodou pouco durante a temporada. Até porque nem é o tópico principal durante assim, o meio da temporada, né? Ela aparece no começo, aparece no fim. Uhum. Mas eu acho que vai ser mais relevante no futuro. Só abrindo rapidamente essa brecha que você colocou, concordo demais. E ao contrário de você, eu não sabia que essa temporada teria multiverso. Eu não sabia. E assim, agora que eu terminei a temporada, eu acho que essa temporada poderia ter existido tranquilamente sem o multiverso. Mas assim, o resultado final é bom. A gente vai falar mais sobre isso depois. Mas eu gostei. Mas foi essencial? Eu não acho que foi. Sabe? Ainda mais toda terça e quinta saindo uma série, um filme novo sobre multiverso, como você falou. Então eu acho que precisava. Mas o resultado final... me agradou, sabe? Eu não acho que eu me arrependo de ter visto isso na série, não, sabe? Mas enfim. Eu acho que é por aí, assim. Eu acho que ainda vai ser mais relevante no futuro. Entendi. Justo. E rapidamente, só pra saber, eu não lembro, você já leu os quadrinhos de Invincible ou não? Nunca, né? Então você não sabe o que vai acontecer no futuro. Não faço a mínima ideia. Tá bom. Eu também não. Assim que é bom. Boa. Agora que a gente já viu tudo que queria ver, assim, em relação a essa temporada, agora que a gente já conferiu a temporada inteira, pra você, ela tá à altura do que nós já vimos antes? Quais são os pontos altos, assim, que não tem como não comentar em relação a essa temporada? Seja da história, da animação, o que você diria, assim? Assim, eu confesso que, bom, talvez não tenha sido o mesmo nível da primeira, ainda acho. Mas depois eu comento quando eu for falar de pontos negativos. Assim, uma coisa que ficou muito marcante foi o fato de... assim, do tema, acho que do tema principal dessa temporada, né? Que é Mark tentando se reencontrar e tentando confirmar, eu acho, né? Que ele era diferente do pai. Então ele passou muito tempo, assim, tentando se reafirmar. Tentando se descobrir ou tentando provar pra ele mesmo que ele era diferente do pai. E aí a série termina daquela forma, né? Que ele faz uma coisa que ele acha que vai aproximar ele do pai.
que é matar uma pessoa, né? E aí, assim, eu gosto muito dessa discussão. Isso lembra muito o Super-Homem, né? É uma discussão que a gente já viu, por exemplo, até recentemente nos filmes de o Henry Cavill, do Zack Snyder. Ele traz um pouco dessa discussão também, que é uma discussão muito válida, assim, como é que você tem uma pessoa que é a mais forte, pelo menos do planeta Terra, e ele tem essa dúvida moral, né? De matar é certo ou não. Ainda mais com todo o peso do que o pai dele fez. E aí, mas assim, eu acho que ele vai acabar encontrando um meio termo dele, percebendo que tentar defender as pessoas que ele gosta tem às vezes um custo que é muito alto, mas isso não quer dizer que ele precise ser uma pessoa total, sem nenhum escrúpulo, como o pai dele foi, né, na primeira temporada. Adoro esse tema, acho que pra mim é um ponto alto. Teve uma coisa que eu achei interessante também, que é o fato deles terem feito um monte de metalinguagem e referências, assim. Você vê, eles vão pra feira e o quadrinista conversa sobre eles, comentando sobre as dificuldades de fazer da animação. Aí você tem a aparição do Homem-Aranha e do Batman, que não são Homem-Aranha e Batman, porque você não pode usar esses nomes. Então tem umas referências legais, eu achei... Traz então a vibe Invincible também, sabe? Não é só aquela matança, não é só os temas pesados. Tem essa parte assim mais leve, né? Que eu acho que é bom. Eles sempre foram muito bons em juntar, né, essa coisa mais pesada com essa coisa mais leve. Afinal de contas, ainda uma animação, ela permite isso. Mano, eu fico muito feliz que você trouxe essa questão da metalinguagem. Eu não lembro se na primeira temporada isso foi tão presente assim. Eu tenho a impressão que nessa segunda foi ainda maior. Eu fiquei muito chocado quando teve esse episódio da convenção dos quadrinhos e tudo mais. E o cara falando coisa tipo assim, para as pessoas que fazem animação, existem alguns métodos que facilitam para que eles não precisem animar a boca, mexendo e tudo mais. E tudo que ele falava, aí a câmera começava a mudar para fazer exatamente o que ele tava falando. E eu achei isso genial, tipo assim, colocar a câmera atrás do ombro da pessoa que tá falando, né? Ou então tapar a boca, ou então ter alguma coisa na frente da boca. E o Mark com a mão assim, descaradamente na frente da boca, só pra facilitar a edição da série. Mano, o berro que eu dei com essa piada, velho, eu achei muito engraçado, sério. Foi a melhor piada dessa temporada pra mim. A do Homem-Aranha e do Batman, eu achei muito bom, mas eu não esperava. Eu realmente não esperava. Eu também, exato. Surpreendente. Mas é legal, é legal. Eu acho que, sim, que permite isso. Faz parte dessa animação, justamente. Né? Sim. Pra mim, os pontos altos, eu não tenho várias cenas em mente, mas a série continua sendo muito boa nas cenas de ação, que é uma coisa que, como eu falei, eu tava esperando muito. E pra mim, no geral, entregou. Principalmente com aqueles vilões, aquelas batalhas mais tensas que você vê que ela não tá indo exatamente do jeito que o herói espera que saia. Tipo aquela cena que os guardiões do globo, sei lá como é o nome deles, que eles começaram a morrer quando o Rex perdeu a mão. Aí eles terminaram o episódio com uma arma na cabeça dele, só pra no episódio seguinte, tipo assim, na semana seguinte, sair o episódio que ele só leva um tiro, tipo assim, ninguém salvou ele, eles deixaram aquele gancho só pra ele realmente levar um tiro entre um episódio e outro. Essa quebra de expectativa eu achei muito interessante. Ok que ele sobreviveu, né, mas mesmo assim. Teve também aquela mulher que tem o poder do Homem-Formiga lá de mudar de tamanho. Assim que ela entrou no cara, eu já sabia que ela ia tentar explodir ele por dentro. Eu achei isso já uma ideia muito massa que a Marvel jamais vai poder fazer. Mas uma coisa que subverteu completamente minhas expectativas foi quando ela morreu, né? Tipo, ela voltou ao tamanho normal, ele não explodiu e a gente ainda achou que ela tinha morrido lá dentro. Eu achei tão macabro isso. Enfim, eu acho que eles conseguem ser muito criativos de uma forma muito bizarra nas cenas de ação, sabe? E assim, essa cena foi muito boa também, porque juntou com o resto da galera que tava lutando lá no espaço, né? Sim, foi muito bom. Aquele episódio foi ótimo. Foi. Sim. Pois é. A própria cena da luta dele com o pai, né? Com o Nolan, lá no planeta... Eu acho que não vou lembrar o nome do planeta. Mas são aqueles insetos, né? Sim. O planeta dos insetos. Também foi muito boa. Tiveram várias cenas. A cena de luta realmente é difícil decepcionar nessa série. Exato. Nós tivemos umas sequências de ação muito bem coreografadas. As da Eve também eu acho que são excelentes. Todo o combate corpo a corpo dela nunca me decepciona. Eu acho ela muito criativa no uso dos poderes dela. O time lutando contra aqueles parasitas em Marte também, ou seja lá qual foi o planeta, como você falou agora, foi um dos pontos altos também. Então, definitivamente eu diria que isso é um destaque, sabe? Um destaque muito, muito bem-vindo.
Um outro ponto alto, diria que é a qualidade da animação. Na minha opinião, não decaiu. Eu acho que se manteve, assim. Eu vi quase tudo pelo computador, essa temporada, né, no caso. Mas nas poucas vezes que eu consegui ver pela televisão, mano, parece que eu consegui apreciar melhor a qualidade limpíssima da animação, sabe? E eu não acho que esse é o crédito da televisão aqui de casa, não. Eu dou crédito realmente à qualidade da animação, entendeu? Eu não sei explicar. Pra mim, esse padrão, nesse sentido, se mantém, sem dúvidas. Eu não sei se pra você, mas... Eu acho... ele é uma animação simples. Uhum. Ela não é aquela animação super rebuscada ou assim, extremamente criativa. Hiperrealística, ela é uma animação básica, Mas eu acho que ela funciona muito bem, sabe? Uhum. E assim, você vê que tipo, o pessoal demora realmente porque precisa de tempo pra fazer isso aí. Mas assim, eu gosto de animação. Eu lembro que era um ponto até que as pessoas reclamavam na temporada passada. Sério? Eu acho que a galera tinha umas certas críticas à animação, que às vezes ela não dava conta. Eu acho que isso tem melhorado, e eles perceberam um pouco isso. Não sei se tu sentiu. Como eu falei, eu não lembro muitos detalhes da primeira temporada, mas pra mim tá a mesma coisa. Mas assim, levando em consideração que eu gostei da primeira temporada, visualmente, pra mim se mantém. Se não se mantém, tá ainda melhor, sabe? Boa. Vocês vão perceber que eu vou reclamar mais do que gostar. De pontos mais baixos do que altos. Mas nem é porque eu não gostei da série, eu gostei muito. Mas eu acho que tem muito a ver com o desenvolvimento do personagem principal. E aí as questões dele, e todas essas tramas que vêm por conta dele, né? Aí assim, mas é quando você tem uma coisa negativa, ela salta muito fácil. Sim, é verdade. E aí eu tenho algumas coisas pra comentar, se a gente quiser começar logo a meter pau no que for necessário. Aí a gente beleza. Agora que você já deu a deixa, né, eu quero saber de você, Matheus. Se teve alguma coisa, algum ponto, na sua opinião, que deixou a desejar, seja algum arco narrativo de algum personagem, né, como você falou, alguma falta de foco. Se no geral o retorno de Invincible deixou a desejar de alguma forma pra você ou não. Então, dá pra dizer que sim, tem alguns pontos que eu realmente acho que foram algumas falhas de roteiro mesmo, da estrutura, sabe? E alguns eu fico meio incomodado porque parece que eles não souberam lidar com alguns personagens e aí eles foram trabalhando de maneira de meia boca, assim, sabe? Não de maneira suficiente ou à altura do que eu esperava, assim. Ou do que era necessário mesmo pra história, eu acho. E aí, assim, só pra citar 2 exemplos, por exemplo, o amigo de Mark, vou lembrar o nome dele agora, que é o da faculdade, que é na verdade da época da escola, né? Eu achei ele muito apagado essa segunda temporada. Eu não sei se foi porque os últimos 4 episódios ele quase não apareceu, mas assim, ele tava praticamente sumido. Aí depois arranjaram um plot com ele e com o namorado, mas também assim foi muito do nada. E o pai dele na prisão, do 5º episódio para o 8º, que foi o último. O pai dele lá, meio que... Eles não sabiam também o que fazer com o pai. Vamos aguardar ele aqui. Ele não vai ser morto. Nem vai conseguir sair. Nem vai ajudar. Sabe? Ele vai... A gente... Até algumas conversas até são interessantes e tal. Mas assim, não o suficiente pra justificar tantos episódios parados lá na prisão. Não sei se só foi a tua opinião, mas eu acho que eles não sabiam realmente o que fazer com o Nolan. Vamos deixar ele aqui em stand-by. Quando for a hora certa, a gente ressurge com ele. Eu concordo com você. Isso é uma coisa que eu vou querer falar já, mas eu adianto que foi um erro muito grande você deixar o vilão final ser aquele cara do multiverso do que o Nolan. Eu acho que o Nolan, o pai do Mark, ele devia ter aparecido de uma forma muito significativa. O jeito como ele deixou o filho, tipo assim, como ele se separou do filho, digamos assim, no final da temporada passada, foi tão marcante, tipo, ele basicamente prometendo que a próxima vez ele iria voltar pra Terra com vários outros da raça dele, e que eles iriam dominar. Eu acho que isso preparou um terreno tão bem, uma grande batalha e tudo mais, e o vilão final ser um cara que a gente não vê desde o primeiro episódio, sabe? Eu acho que o Nolan foi muito realmente deixado de escanteio mesmo, assim, e não de um jeito bom ou, tipo assim, criativo, não sei. Eu não sei. E como eu falei no começo, a alma da série, pra mim, é a relação deles dois. E o fato disso não ser prioridade número 1, nem número 2, eu achei pesado, sabe, assim. Mas, sendo bem sincero, a maior crítica que eu tenho, talvez você até já saiba qual é, não foi essa. Foi o modelo de lançamento dessa temporada, que eu acho que eu já reclamei com você sobre isso. Não, assim, concordo 100%, tá? Assina embaixo. Que bom. Mano, assim, meus parabéns a todo mundo que esperou pacientemente vários meses pra conferir todos os episódios.
Mas eu sofri nas mãos da Amazon, viu? Eu sofri demais. Pra quem não sabe, pessoal, essa temporada foi dividida em 2 partes, tá bom? Os primeiros 4 episódios, se eu não me engano, foram lançados semanalmente no final do ano passado. E a parte 2, os outros 4 episódios, saíram recentemente em março desse ano agora. E o que eu achei uma decisão, assim, horrorosa. Eu vi um comentário do criador da série defendendo que a decisão de dividir a temporada foi principalmente pelos processos de produção da animação, que acabou levando mais tempo do que o esperado e tudo mais, mas também para dar uma pausa em umas questões narrativas mesmo e deixar as pessoas absorverem melhor a história. Assim, meu amigo, eu esperei quase 3 anos pelo retorno dessa série. Você vai pausar a temporada no meio pra quê? Mano, eu já absorvi tudo que tem pra absorver. Que saco, velho. Primeiro que eu nem lembrava detalhes do que tinha rolado na primeira temporada, né? Aí eu fiz o quê? Lá vai eu ver um daqueles vídeos de recapitulação que tem por aí no YouTube. E vários meses depois que saiu a parte 1, é que sai a parte 2. Sendo que quem disse que eu lembrava detalhes do que tinha rolado na parte 1, sabe? Então eu acabei terminando a temporada sem ter aquele peso emocional dos acontecimentos da parte 1, porque fazia muito tempo que eu tinha visto. E isso afeta o quanto você se importa com a parte 2, com certeza, entendeu? Por exemplo, aquela batalha, aquilo que eu falei agora, a batalha do final da temporada, foi com um vilão que só apareceu no primeiro episódio da parte 1. Mano, quando ele apareceu de novo no final, eu tava que nem o Mark, eu tava tipo, mano, quem é você, velho? Tipo, da onde que você veio, entendeu? Eu mal lembrava do cara. Mas assim, eu imagino que, não sei, devo ter algum ouvinte aí, não sei, que pense, Lucas, mas a sua memória que é ruim. Eu lembro de tudo. Gente, a cada 15 dias eu trago um filme ou série nova pra discutir. Às vezes até tenho que ver mais de uma vez ou rever filmes anteriores. Aí agora eu tenho que lembrar de uma série que eu assisti mais de 2 anos atrás. Pra quem cobra esse tipo de conteúdo é muita coisa, sabe? E essa ideia louca de dividir em 2 partes definitivamente não ajudou. Mesmo se eu não cobrisse Invincible aqui no podcast. Eu não acho que foi a melhor coisa a se fazer, sabe? Então, eu até tenho outras críticas, assim, envolvendo o roteiro e tudo mais, mas a número 1, pra mim, sem dúvidas, foi o modo de lançamento, né, dessa temporada. E eu espero que isso mude. Espero que eles reconsiderem daqui pra frente e que a gente volte a ter um episódio por semana normalmente e é isso, entendeu? Sem dividir em 2, 3 partes que ninguém merece. Eu só vou acrescentar algumas coisinhas aqui. Essa tua fala, eu concordo 100%. E eu acho que foram 2 prejuízos aí. Um é porque a primeira parte ela é muito perdida. Muito. Então, se você tem 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo, e aí você tem que esperar uma segunda para algumas coisas se encaixarem. E também eu acho que foi uma pressão, deve ter sido uma pressão do estúdio, mas também uma pressão até dos próprios fãs, para ter conteúdo. E aí eles ficaram, não, mas a gente não vai conseguir entregar, e mandaram alguma parte primeiro. Mas realmente é o que tu falou, você esquece, você tem uma perda muito grande assim, de relevância dos fatos. E assim, no final das contas, atrapalha, eu acho, o desenvolvimento mesmo, entendeu? Próxima vez, minha sugestão é, mesmo que demore 3 anos e meio, né, já que já estou demorando 3 anos, pelo menos eles mandem tudo de uma vez. Eu prefiro, né? Acho que faz mais sentido. Uhum. E é fora que o marketing do Prime Video é tão ruim, pelo amor de Deus. E aí, assim, você nunca fica sabendo das coisas. Eu só soube que tava lançando no último episódio. Foi, né? Que tava lançando a segunda parte no último episódio, porque tu falou, porque senão eu não ia lembrar. Nem ia saber, na verdade. Eu penso pelo lado de como fã, mas eu também penso também pelo lado como, tipo, o pessoal que tá fazendo. Eu acho que você soltar todos os episódios de uma vez, tipo assim, pra gente é ótimo. Porque eu iria maratonar facilmente em um final de semana, talvez em um dia, a temporada inteira. Mas eu realmente acho que eles têm conteúdo semanal, ou então pelo menos na maioria dos episódios, eles têm conteúdo pra ser uma coisa semanal, sabe? Sim, com certeza. Pra fazer as pessoas comentarem, as poucas pessoas que assistem, que eu não acho que são tantas, infelizmente, porque a série é maravilhosa, mas eu acho que eles têm conteúdo suficiente pra fazer as pessoas conversarem semanalmente, mas independente de como for, que não seja só dividindo em partes. Porque você faz o povo esquecido, que nem eu, não lembrar do que aconteceu. E você quer lembrar, você quer voltar pra esse mundo, que é maravilhoso, mas você não lembra dos detalhes, Exato. entendeu? Enfim. Não, então, eu acho que aí eu vou englobar a várias coisas, mas tem relação com os relacionamentos da série. Eu não sou muito fã dessa parte meio muito adolescente da série, que puxa pro lado dos relacionamentos. Aí eu não sei se tu vai concordar comigo, mas tem alguns que eu realmente acho muito complicado de aceitar. O de Mark com a Amber,
Eu confesso que eu nunca fui o maior fã, mas eu sinto que... Dessa vez eu senti que a série meio que parecia que realmente ele não queria que você sentisse alguma... Química? Não só química, mas assim, se você torcesse por ele, sabe? Porque ela sempre tá colocando dificuldades e tipo, você tá sempre preocupado com outras coisas. Você e Mark, né? Tipo, você e o personagem principal da história estão sempre preocupados com outras coisas e aquilo ali parece que só um atrapalho, sabe? E eu entendo até alguns pontos, né? As discussões que eles trouxeram, mas eu não consegui comprar, tá? Esse relacionamento, do mesmo jeito que eu não consegui comprar o relacionamento do Imortal com a menina que se multiplica. Realmente, assim, eu não entendi aquilo, aquela paixão do nada, sabe? Aquela coisa assim, meio... Ele passando por um momento de crise existencial, e aí o enterro dela, não sei o que, até descobrir que ela existia lá. Sabe, um cara de não sei quantos mil anos, e uma mina jovem. Bom, fica aí o questionamento. Mas assim, eu não senti esse casal, eu não acho que tenham tido tanta proximidade pra justificar esses pontos. Tanto ela parece estar muito apaixonada como ele também. E aí eles estavam mal. Bom, eu não sinto que eles sabem trabalhar tão bem os relacionamentos. Matheus, olha, eu vou te dizer, isso me surpreendeu. Você é um homem mudado, viu? Porque quando eu não lembro de muita coisa, mas eu lembro que quando a gente conversou em 2021 sobre Invincible, um dos seus pontos mais, assim, positivos era justamente... mas Invincible... Eu adoro essa vibe Peter Parker, essa série Coming of Age, que explora a divisão entre o lado de herói e o lado de adolescente, essa coisa da vida amorosa. Você elogiou super, velho. Aí agora tá tipo, nossa, Amber e Mark, que casal sensual. Então, eu não lembrava dessa fala especificamente, mas eu gosto disso. Eu gosto muito dessa pegada Homem-Aranha da história. Uhum. Mas eu sinto que, tipo, a gente superou algumas coisas e tem coisas só trazendo pra baixo, e aí dificulta. A personagem da Amber, ela também não parece estar se desenvolvendo tanto, sabe? Assim, não tava indo pra muitos lugares. Meio que se torna uma personagem um pouquinho desinteressante também, sabe? Justo. É complicado, porque assim, eu não acho que os relacionamentos são ruins, eu só acho que a série não tava em condição de focar tanto nisso, entendeu? Eu acho que a série não tava em condição de, tipo assim, eles têm tantas coisas mais interessantes pra explorar, e ainda assim você abrir mão disso pra focar em relacionamentos que podem ou não dar certo no futuro. Enfim, eu acho que eles podiam ter realmente dosado um pouco melhor até que ponto a gente foca em relacionamento, até que ponto a gente foca em questões morais e outros aspectos de outros personagens. Confesso que isso não foi uma coisa que me incomodou. Eu queria falar isso depois, mas agora que você deu brecha, eu falo agora. Uma coisa que me surpreendeu foi o diálogo entre o Mark e a Amber sobre o término deles. Tipo assim, eu não sou um cara que acompanha muito romance. Eu não sou muito fã de romance. Eu normalmente consumo mais romance como um subgênero de outros filmes, não só sobre romance, sabe? Uhum. Mas o jeito como eles conversaram e como eles terminaram o namoro foi um dos melhores diálogos, assim, que eu já vi de término, assim. Sério mesmo, velho. Eu achei muito bom, achei muito construído. Eu acho que humanizou muito os dois personagens. Você entendeu completamente por que não tava dando certo pra Amber, por que não tava dando certo pro Mark, como que a vida do Mark impacta a Amber. E eles em nenhum momento que eu me lembre falaram a palavra terminar. Mas tava no ar, sabe? Eu achei muito bem escrita aquela cena, em especial, sabe? Boa. Uma outra questão que me pegou bastante, inclusive você já falou sobre isso, mas eu queria aprofundar um pouco mais, é a falta de foco. Não sei até que ponto isso incomodou você, ou se é que você percebeu isso ou não, mas eu acho que essa temporada tem um problema de foco, sim, porque nós temos uma quantidade absurda, e eu nem tô falando de relacionamento amoroso, como você tá falando, mas assim, nós temos uma quantidade absurda de personagens, sejam personagens novos ou velhos, e uma infinidade de boas opções, de bons arcos a serem explorados, né? A gente tem o quê? Eu até anotei aqui. A gente tem a Eve com dilemas morais envolvendo os próprios poderes, né? E as consequências dela usar os poderes dela. A menina que rejuvenesce toda vez que vira monstro. Que ela nunca rejuvenesce, né? Porque assim, eu não vi ela mudando. Fica aí. E também mas, tem relação... Isso é uma questão moral aí. Isso, eles focam nisso, mas assim, tem a relação dela com o robô também. Mano, tem tanta coisa interessante vindo de tantos personagens diferentes, mas a série ainda assim perde muito tempo escolhendo ou optando focar em uns personagens que são quase figurantes, com uns dilemas, tipo, até que são ok os dilemas deles, mas que de forma alguma deveriam ser prioridade. Por exemplo, nós temos vários casos aqui ao longo dessa temporada, tanto na parte 1 como na parte 2. Uns personagens que eu via, mano,
por que a gente tá vendo isso, velho? Tipo assim, por exemplo, aquele funcionário do governo que descobre que é um robô, que já morreu várias vezes. Ou então, aquilo que você falou antes, o ex do William, né? É o William, o amigo dele, o amigo do Mark, que sobreviveu ao ataque, né? Que rolou lá na primeira temporada. E agora também é um robô. O que mais? Aquele alien que quer ser um herói, que tenta esconder a verdadeira identidade dele, que ele é um alien, mas no final todo mundo já sabia. Assim, eu não acho que eles levaram em consideração que nós temos personagens bem mais interessantes, que já têm a atenção do público e que poderiam usar o tempo de tela pra serem melhor desenvolvidos, sabe? Como resultado, a alma da série, que como eu falei, é essa super complexa relação entre pai e filho, é extremamente deixada de lado, a troco de uns arcos que pra mim foram perda de tempo. Aquela cena, eu não sei se você vai lembrar, aquela cena do último episódio, das duas mulheres invadindo uma tumba com um espírito que precisa ser possuído por um homem pra ser libertado. O que tem a ver, mano? O que isso tem a ver com a série? Ah, Lucas, mas eu li os quadrinhos e essa história é massa, que vai dar muitos frutos pro futuro, beleza. Mas nessa temporada que nós tivemos, isso não deu em nada. E ainda por cima tirou o tempo de tela que outros personagens poderiam ter tido pra desenvolver suas próprias questões, né? E eu lembro que a primeira temporada tinha uma linha lógica narrativa muito mais tranquila de acompanhar e menos diluída. Aqui eu acho que as histórias estão muito por toda parte, bem diluídas mesmo. E aqui parece que a gente tá tentando focar em várias pessoas ao mesmo tempo, sendo que nem todas elas valem o nosso tempo, sabe? Pelo menos a minha impressão foi essa. O nosso tempo poderia ter sido muito melhor utilizado. Ainda mais nós, fãs da série, que esperamos pacientemente mais de 2 anos pra sair essa continuação. Então, quanto a isso, em especial, o resultado realmente poderia ter sido ainda melhor, né? O que você acha, Matheus? Concordo 100%. Acho que falta um pouco de foco e talvez por isso, esses relacionamentos que eu comentei que eu não gostei, eles tenham sido prejudicados também nesse processo, sabe? Mas é isso, concordo 100%. O pessoal, ele quer porque quer trazer muitos vilões, muitas dificuldades, né? Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa pra ser trabalhada já. Por exemplo, tu comentou muito da cena de luta que tu gostou. É paralela à cena que o pessoal tá no espaço. E aí, assim, tinha necessidade. Foi muito boa, mas tinha necessidade das duas. Qual era o objetivo ali? Eu não sei se a gente precisava dividir o foco tão grande. A quantidade... Às vezes eu fico pensando assim, caramba, a quantidade de problemas que aparecem na Terra. Meu Deus, eu não ia querer viver nessa Terra nunca. Porque a chance de você morrer é gigante. Tipo, coisas assim. Altíssimo. Do nada você tá resolvendo um negócio. Chega aquela mulher da espécie do Nolan. E aí, ao mesmo tempo que ela tá lá, parece um bicho gigante querendo acabar com o transatlântico. Aí você fica, sabe aquelas coisas assim que, calma, vamos lá, né? Precisa de tanta dificuldade. Vamos focar em algumas coisas que já estão rolando. Mas eles sempre arranjam um grande desafio que o Mark dificilmente vai conseguir resolver, sabe? Justo, eu entendo. Mas assim, quanto a isso eu passo um pouquinho de pano, só um pouco, pelo fato de que grandes desafios normalmente nos geraram boas cenas de ação. Então, como isso foi a troco de cenas de ação que me interessaram bastante, eu passo um pano, entendeu? Mas é porque realmente tem vezes que eles diluem mesmo vários arcos. Tipo assim, aquele que eu falei, mano, aquele funcionário do governo que a gente nunca tinha visto antes, mas do nada a gente acabou conhecendo várias vezes, por vários episódios, que ele descobriu que ele é um clone, um robô, sei lá, que morreu várias vezes, e nunca mais a gente viu, a temporada terminou. E é uma história tão parecida com aquela do... Coulson, a gente Coulson? Dos Vingadores. Sim! Total. Parece sim, velho! Total. É verdade, mano. Quem assistiu a gente da S.H.I.E.L.D., sim, pegou essa fase, mas tinha uma série sobre isso. Incrível essa série, eu gostava muito. Eu sou muito puxa-saco dessa série. Eu nunca terminei, mas eu quero terminar. Também não. Acho que a série também nunca terminou, não sei. Não, mas justo. Seguindo aqui pra seção dos personagens, você teve algum favorito, Matheus, ou que você vê que realmente foi bem desenvolvido, ou que o roteiro soube aproveitar bem o tempo de tela que teve? Eu sei que você falou bastante do Mark no começo, né? Mas não sei se seria a sua primeira escolha. Então, eu acho que eu vou te surpreender um pouquinho, porque eu fiquei pensando muito, realmente, o Mark é o personagem pra mim que faz mais sentido. E é o que você acaba se envolvendo mais, né, no geral. Sim. Então, não tem muito pra onde correr.
Mas eu quis trazer outro personagem que a gente não comentou até agora, que é a mãe dele, a Debbie. Porque, assim, eu acho que de todos os outros, a que eu gostei mais, que eu tinha conhecido, e ela tem mais espaço, sabe? Foi a Debbie. Ela começa um pouco naquele momento de luto, né? Então, assim, ela tá meio bebendo bastante. Sim, tá bem tentando depressiva. entender, tá tentando entender como é que pode ter acontecido. E, de certa forma, ela tem um paralelo muito bom com o filho, assim, eles estão, os dois, cada um com sua especificidade, mas os dois eles estão tentando entender o que vai acontecer agora, né? E aí, passado esse momento mais de luto, você vê uma pessoa que tá tentando se encontrar. O que é que eu vou fazer agora? O que é que vai me motivar? Começa a sair. Ela tem boas conversas com outras pessoas no meio do meio, né, dos super-heróis. E aí depois ela começa a sair, voltar ao emprego dela e tal. Mas aparece, eu acho que é uma motivação muito boa e que eu acho que realmente faz muito sentido, que é um outro filho pra ela cuidar, né? Que é o irmão de Mark. E ela, não sei se ela vai considerar um filho, mas é um bebê que precisa da ajuda dela. E acho que nada melhor do que isso. E eu gosto disso. Eu acho que os dois juntos vão fazer uma boa dupla. Assim, fora isso tudo, ela é uma pessoa que já tem muita experiência com super-herói. Então, eu gosto muito da reação dela no último episódio, tentando sobreviver. Ela é muito mais segura. Ela sabe agir muito melhor quando ela é ameaçada, sabe? Quando você vê Amber, ela fica paralisada. E isso fez com que ela meio que desistisse um pouco do relacionamento, ou repensasse bastante, né? O ponto deles terminarem. Mas a Debbie não. Ela encara aquilo muito mais de frente. Ela é uma chave importante, assim. Sempre foi. E tanto que o próprio Nolan meio que repensa, ele toma consciência de um sentimento que ele tem por ela ainda, sabe? Então, eu acho que ela é um personagem que, como centro, assim, ela é muito importante pra vários outros. Sim. E dos principais. E dos principais da gente, né? Que são o pai e o filho. Gosto muito dela. Justo. E assim, não é novidade pra ninguém, e eu até quero reforçar isso depois, que Invincible é uma série adulta, né? Mas eu acho que pra você escolher destacar ela, a Debbie, que é uma pessoa tipo sem poderes, que é só uma mulher humana vivendo entre esse mundo extraordinário, tipo assim, realmente é uma personagem que eu acho que ela apela mais pra pessoas adultas, principalmente, né? Porque ela não tem poderes, ela não é o Mark que tá preso em um triângulo amoroso, ela não tá em fase de autodescoberta. Então, assim, é mais o desenvolvimento dela lutar contra os vícios dentro desse mundo muito louco, né? Então, se ela fosse apelar pra alguém, seria esse público ainda mais adulto, né? Eu não imagino ela sendo uma personagem que vai apelar pra todo mundo. Inclusive, eu até entenderia quem não seria muito fã dela na série, pela justificativa de que talvez ela trouxesse a série mais pra baixo, ou talvez ela estaria ocupando o tempo de outros personagens com mais cenas de luta. Mas eu gostei muito dela. Eu acho ela uma parte interessante da série, sabe? De você conseguir entender exatamente o que ela tá passando, porque ela é tipo uma pessoa normal, meio e todo mundo que tá assistindo é normal, entendeu? A gente não tem superpoderes, então eu acho que é fácil você entender as dificuldades dela. E detalhe, eu acho que essa mulher vai pro céu imediatamente quando ela morrer, pelo fato dela tá escolhendo cuidar do filho do ex que dizimou metade de uma cidade, se não mais de uma cidade, entendeu? Tipo, de um monstro, um terrorista, e ela ainda assim recebeu um filho roxo, assim, de outro planeta, descobri que ele teve um caso com um alienígena que parece uma formiga, e ainda assim falar, pode me dar a criança que eu cuido, entendeu? Essa mulher, pra mim, vai pro céu, entendeu? Mas assim, eu acho que faz sentido quando você pensa que ela é a responsável por a gente ter um Mark nessa dimensão, que é uma pessoa boa. Ela é uma pessoa boa. Então, assim, ela que traz o centro, sabe? Sim. E aí, eu acho que isso faz muito sentido pra ela ter cuidado, assim. E, tipo, ela sabe diferenciar, né? Uma coisa que uma pessoa que tem culpa de uma pessoa que não tem culpa. Que bom. Né? Do processo. Sim, Se fosse um roteiro mais preguiçoso ou mais clichê, talvez ele daria esse arco, né? Da mãe que precisaria de 3, 4 episódios pra aceitar uma criança que não era dela e que é de um outro casamento. Casamento, né? Entre aspas. Mas gostei que isso foi rápido, sabe? Porque a série não tem tempo pra isso, sabe? Pra ficar, nossa, mas quando que ela vai aceitar essa criança? Tipo assim, dane-se, sabe? Ela já aceitou porque ela entende a realidade que ela tá, entendeu? Eu gostei disso pra ela, porque o público não acho que tem muito tempo pra ter paciência pra isso, sabe? Então eu gostei. Mas agora, porque essa criança é roxa, eu também não sei. Porque o cara é branco e a Mia
Aquela mulher alienígena é tipo cinza, meio azul, mas e ele é roxo. É uma Dane-se, mistura. né? Foi só uma curiosidade mesmo, porque mas enfim. E tu? Mano, eu gosto muito da Eve, mas ela foi tão deixada de lado, tipo, descaradamente deixada de lado. E eu achei tão triste, porque, tipo assim, eu sinto que o arco dela de desenvolvimento acabou, tipo, parou na metade. Eu não acho que terminou junto com a temporada. Eu acho que ele parou mesmo pela metade. Eu achei muito interessante e único, porque ela tem poderes extraordinários. Até então, nunca vi isso como uma coisa ruim, como que ela não poderia ser a salvadora do mundo. Quando ela tenta fazer isso, ela percebe que tem consequências negativas, né? E que podem custar a vida das pessoas. E quando ela percebe que não consegue processar isso sozinha, volta pra casa dos pais, que sempre criticaram ela por ter poderes e seguir uma vida de heroína. Então, assim, a série termina nisso, velho. Aí eu fico... Qual é a continuação disso? Eu acho que tava interessante. Eles poderiam ter continuado com isso. E ela foi um dos pontos altos pra mim na primeira temporada. Então, assim, eu espero que na próxima eles continuem focando nisso e que eles tenham mais destaque. Eu sei que você tá de saco cheio de romance, mas eu espero na terceira temporada talvez ver alguma coisa entre ela e o Mark. Porque, assim, realmente no final dessa temporada... Tá muito cedo, né? Ele acabou de terminar com a Amber. Ele passou por um trauma gigantesco. Então é muito cedo realmente pra falar. Mas eu espero que nos próximos episódios, né, tenha alguma coisinha aí. Não sei. Mas a gente já sabe que tem, né? Porque a própria Amber já avisou de outra dimensão que tem. A Eve, né? A Eve. E também, mas assim, e você percebe que, por exemplo, quando eles estão juntos, é um abraço, que é um abraço diferente, que eles dão. Existe uma cumplicidade. E assim, existe uma coisa de um entender bem o outro. Sim. E aí, por isso que eu fico pensando, eu acho que a série, às vezes, ela já quer forçar você a gostar dos dois, né? E não se apaixonar tanto pelo outro casal. Por isso que eu fico assim, eu acho que também a série não é inocente, não. Ela quer que você vá pra um lado. Ou então, pelo menos, preparar você pra já enxergar uma coisa que vai acontecer no futuro, né? Justo. Isso. Mas assim, confesso que eu gosto muito dela, mas como ela não teve o destaque que merecia, o meu favorito da vez vai ser realmente o clichêzão Mark Grayson, né? Que você até já mencionou, que é dublado, né, pelo Steven Yeun. E a Debbie é a Sandra Oh, né? Só tem gente fera, né? Demais. Mas o Mark, realmente, ele foi muito desenvolvido de várias maneiras diferentes. E o arco dele foi pra caminhos que eu não esperava. Eu jamais imaginaria que aquele alienígena pedindo que o Mark vá até o planeta dele, na verdade era o pai dele pedindo ajuda, porque ele teve um filho. Jamais eu imaginaria isso. Então, assim, eu confesso que ele foi desenvolvido mais pra uns caminhos que eu jamais esperaria. Mas tem essa coisa que você falou do grande dilema do Mark se cobrar muito pra nunca, de maneira alguma, acabar como o pai, né? Como um vilão sem piedade. E eu sinto que a série mesmo bota muita pressão pra que o público se questione. Meu Deus, será que ele vai terminar como pai? Porque não só tem esse dilema, pelo que nós vimos que o pai pode fazer na primeira temporada, mas também tem todas as cenas que nós vemos dos universos alternativos, né? Em que a grande maioria o Mark é um vilão. Então eu sinto que a própria série já quer que você comece a se questionar. Mas em várias realidades, o Mark é um vilão e é o braço direito do pai dele. Será que isso não é uma possibilidade de acontecer aqui, nessa nossa realidade? Então, assim, tem muito disso. Eu acho que se ele terminasse sendo vilão, ia ser muito previsível, porque a gente já espera. Eles focam tanto nessa possibilidade que se ele realmente fosse do mal, eu acho que ia ser previsível, sabe? Então eu espero que isso não aconteça. Inclusive, um grande parênteses aqui sobre isso. Lembra que quando ele matou aquele cara no final do último episódio, ele começou a entrar em crise e acha, meu Deus, eu matei uma pessoa e agora... Me corrija se eu estiver errado, porque isso foi na parte 1. Mas quando ele ajudou o pai a proteger aquele planeta contra aqueles Voltramitas, né? Ele matou algumas pessoas lá, não foi não? Aquela mulher, eu acho que ele matou algumas pessoas lá. Pelo menos eu acho que ele matou. Matou. E sendo que em nenhum momento ele se questionou em relação a isso. Aí dessa vez, que ele teve que matar um cara que tava ameaçando ele, o irmão quase recém-nascido e a mãe, ele entra numa espiral assim, numa depressão profunda. Meu Deus, eu vou ser igual ao meu pai. Sendo que ele já tinha matado gente antes, entendeu? Eu não entendi muito. Mas eu acho que é muito porque ele perdeu o controle. Mas ele não fez isso antes, tipo, na parte 1? Eu não acho que tinha sido só perder o controle no começo. Não tinha sido... É uma questão mais de sobrevivência. Nessa vez ele não tinha necessidade de fazer isso, e aí ele fez, sabe? E ele, de maneira injusta, até porque ele sabia que ele descobriu que o cara, na verdade, não era uma pessoa necessariamente tão ruim assim, sabe? Matheus, você tá passando pano pra aquele cara, velho.
Como assim, velho? Eu não tô passando. Tô um pouco. Mas assim, eu senti muito como se ele tivesse preocupado em ser só uma pessoa. Ser um animal sem razão, sabe? Ser movido pela emoção e emoção ruim, no caso. Não sei. Ser uma pessoa que mata sem nenhum pudor, sem nenhum escrúpulo, sabe? Tipo. A questão pra mim é que se no final da temporada fosse a primeira vez que ele tivesse matado, eu teria sentido o impacto que ele sentiu. Mas como ele já tinha matado antes em também situações extremas que ele não teve escolha, senão ele ia morrer e muitas outras pessoas também morreriam, isso perdeu um pouco o impacto pra mim, sabe? Quando ele falou, nossa, meu Deus, eu perdi o controle, eu matei uma pessoa. Aí eu fiquei, meu filho, mas você já não matou várias outras naquela batalha, vários episódios atrás, da parte 1. Mas eu entendo que é porque ele perdeu o controle. Mas eu não sei, eu acho que seria muito mais fácil se essa fosse a primeira morte dele, ponto, entendeu? Eu acho que eu sentiria mais fácil, mas enfim, eu não compartilhei tanto do desconforto dele em ter matado uma pessoa que, dentro do mundo da série, deveria ter morrido realmente porque ele tava... Mano, você viu que ele segurou a criança pela perna, velho? Que bicho louco, velho. E no mesmo momento que ele fala, eu não sou um vilão, mas eu vou matar você, a sua mãe, o seu filho, mas eu não sou uma pessoa ruim. Eu fico, mano, que cara estranho, velho. Meu Deus. Enfim, eu passo o pano pro Mark ter matado ele porque eu achei ele um saco. Não, tudo bem. Não, eu não tenho tanto apreço assim por esse personagem, não. Até porque... Apesar de ser o Stanley. Não vou lembrar. Não vou conseguir falar o nome dele, mas é o cara que faz This Is Us. Ah, o Sterling K. Brown, Isso. Sim. É o dublador do cara dos portais, né? E ele só aparece em 2 episódios e pouco, sei lá. Então assim, não dá. Sim. Né? A gente não tá se preocupando com essa história. Inclusive, talvez ela não tenha tanta força assim pra ser o enredo final. Mas eu recebi esse impacto dele, dessas dúvidas dele, dessa mágoa dele. E desse medo dele de ficar sozinho, né? E ter feito uma merda tão grande que ele nem pensou nas consequências. Porque aquilo ali ele matou o cara que é a única pessoa que tinha condição de trazer ele de volta. E aí a série vem com uma solução que a gente não sabe de onde tirou. De uma galera que descobriu onde ele tava, mas... É um dos benefícios do multiverso, né? Se ele tava perdido, então criaram-se outras realidades em que houveram consequências dele estar perdido. Então, até aquele robô tem... Enfim, eu realmente esperava que se alguém encontrasse ele, seria aquele robô, aquele cara super inteligente, né? Então, eu também passo um pano quanto a isso. Eu entendi o que você quis dizer. E sobre o assunto do multiverso... Foi aquilo que eu falei, eu não acho que foi necessário, mas eu acho que ele rendeu boas cenas de ação. Essa final mesmo, entre o Mark e o vilão, deles, tipo, irem pra várias realidades alternativas, muito rápido, e depois a gente vê por que o cara tava indo atrás do Mark, porque em várias realidades o Mark é um aniquilador, é um terrorista. Tem uma cena, mano, de várias pessoas inocentes enfileiradas, e o Mark, tipo, só com um movimento do braço, decapitando todas aquelas pessoas de um em um, como se a gente tivesse um campo de concentração. A gente meio que consegue entender a frustração que ele tem pela pessoa do Mark, entendeu? Tem alguns momentos que eu acho que o conceito do multiverso é bem feito. Eu só não fiz tanta questão, mas eu admito que o começo da temporada, o jeito como a série decide começar e como mistura isso com o multiverso, eu achei muito bom. O Mark matando todos os personagens, né? Tipo a Eve, o robô, todo mundo. Aí a gente descobre que é uma realidade alternativa. Eu achei esse começo muito forte e isso foi graças ao multiverso. Então, realmente não foi de todo mal, né? Então, no geral, o Mark realmente é um ponto positivo. Ele foi bastante desenvolvido, não 100%, mas as próximas temporadas estão aí pra isso, né? Tem essa coisa dele não querer acabar como pai, o relacionamento dele com a Amber e a complexidade, né, do avanço da relação entre pai e filho, no caso, indiretamente falando, né? Porque eles mal se veem nessa temporada, mas Mark tem que lidar com as consequências do pai, que no caso é ele ter tido um novo filho em outro planeta, né? Então, eu achei interessante. E eu me pergunto se isso vai dar em alguma coisa, esse Oliver, o filho, o irmão do Mark. Ou se ele só vai ser o filho de um outro casamento, entendeu? Tipo, não sei. Eu acho que a gente tá caminhando pra um super grupo de pessoas realmente que tem condições de bater pau a pau com a raça do pai dele. Com a raça do novo. Eu acho que é pra isso que tá caminhando. Eu sinto que a série vai passar por várias curvas ainda antes de chegar nesse tópico, mas a gente já tem algumas pistas, né? A gente já tem as histórias em quadrinhos que o pai deixou, de locais, de monstros, de seres que conseguem machucar essa raça, né? Que ele comenta lá, e tipo, eu acho que eles vão atrás dessas armas também. A gente tem uns personagens que a gente
é o Ali, né? Tem alguns personagens que a gente já sabe que vão se rebelar. E eu acho que a própria Eve, ela tem um papel importante. Mas eu não sei se a gente vai conseguir perceber ele agora. Mas eu sinto que ela também vai ser chave aí nesse processo. Cara, você fala muito como se você tivesse lido os quadrinhos. Parece que você tá dando um teaser do futuro, assim. Mas uma assim, coisa que vai acontecer daqui a 2 anos. Mas assim, não, 2 anos não, porque 2 anos é só a próxima temporada. Mas assim, vão ser pelo menos mais 5, eu acho. E aí eu acho que vai demorar bastante pra isso acontecer. Vai ser muita enrolação ainda. Mas eu gosto também da enrolação. Eu só espero que ela esteja um pouquinho mais de foco na próxima temporada. Eu acho que eles vão ter. Bom, essa temporada, né, assim como a primeira, teve um total de 8 episódios, né, cada um numa faixa entre 47 e 54 minutos. E vale acrescentar que não só teremos uma terceira temporada, como há boatos de que teremos uma quarta e quinta temporada no futuro. Pelo que eu pesquisei, no momento são só boatos, não tá 100% confirmado, mas acredito que isso realmente deva acontecer em algum momento, como o Matheus falou. Também vi que a terceira temporada, na verdade, já tá em produção e tem tudo pra chegar mais rápido do que essa segunda chegou. E se Deus quiser, né? Porque daqui pra 2027, eu lá vou lembrar dessa série, mano. Eu vou ter esquecido de muita coisa, velho. Essa temporada termina com o Mark conseguindo derrotar aquele vilão dos portais, né, que a gente comentou, matando ele e indo parar num universo desértico, mas no fim das contas conseguiu voltar para sua realidade, mas com muitas inseguranças sobre si mesmo, né? Até que ponto ele é parecido com o próprio pai? Será que toda essa expectativa dele terminar como um vilão realmente vai acontecer ou não? Será que toda essa expectativa dele terminar como um vilão realmente vai acontecer? Ele tá até disposto a largar a faculdade justamente para garantir que consiga manter o controle da sua força, né? O que me faz ficar com muita pena dele, sinceramente. É um fardo muito grande que esse menino carrega, mas a gente realmente vê que quando ele tá disposto a matar, quando se coloca numa situação de extrema tensão e violência, ele não recua. De fato, usa toda a sua força, e eu acho que é exatamente isso que vai ser necessário dele quando os Viltrumitas chegarem para invadir a Terra. E eu queria saber, Matheus, você já meio que começou a responder essa pergunta, mas eu quero saber mais do que você acha que vai ser o futuro do Mark, especificamente dessa série. Você acha que ele vai caminhar pra onde? Então, uma coisa que tu tava comentando que eu lembrei que me preocupa. Ele largou o namoro, ele largou a faculdade, ele tá largando tudo que faz dele uma pessoa normal. E aonde é que isso vai chegar? Sabe? Se ele tá largando o que ele tem de humanidade. A única coisa que ele tem agora é a mãe e o irmão. É assim, que nem é humano, mas assim, eu digo... As relações pessoais dele, ele tá diminuindo muito. Justo. Será que isso já é um indício de que ele vai se transformar? Sabe? Ele precisa voltar. Se ele abandona isso, por mais que seja pra treinar, eu acho que isso aí talvez seja um caminho sem volta, assim. Deixar essa reflexão aí. Eu espero que ele consiga. Mas o triste foi que quando ele tentou ter uma vida normal, aquele cara, né, o Cecil, né, meio que o chefe do departamento de super-humanos e que sempre tá em contato com o Mark. Pronto. Ele também não facilita, né? Tipo, ele podia ser um cara responsável e falar: eu não vou deixar um adolescente ficar responsável por todas as missões, porque ele também tem uma vida, né? Tipo assim, eu acho que ele podia balancear quando que o Mark iria salvar o mundo, quando que outros heróis iriam salvar o mundo, mas ele bota tudo em cima do Mark. E aí fica muito difícil de você conseguir balancear a vida de herói com a vida pessoal. E essa temporada focou muito nisso, né? Que ele termina tendo que escolher entre uma das duas, ao invés de tentar conciliar isso, né? Conciliar o melhor dos dois mundos, né? Como diz a Hannah Montana. E realmente deixar isso de lado é meio perigoso. Eu não tinha pensado nisso. Interessante. Mas também, não só isso sobre o Mark, mas a série termina, a temporada termina com outras questões que também ficam pendentes, né? Muitas coisas ficam pendentes, na verdade. A série termina com ele desistindo de conversar com a Eve sobre a relação deles, se vai dar alguma coisa. Nós também temos o Omni-Man que tá prestes a ser executado, mas ele acabou descobrindo que é vizinho de cela do Alien, né? Aquele Alien que saiu do coma todo bombadão e com mais força pra enfrentar os Viltrumitas, né? O que eu achei isso interessante. Foi um arco bem louco dele, né? Mas eu achei interessante que agora ele tá mais poderoso, e eu espero que isso dê alguma coisa. Enfim, tem bastante coisa ainda que eles poderiam ter concluído o arco, mas decidiram deixar como gancho pro futuro, né? Então o jeito é esperar agora, né? Pra ver no que vai dar e rezar pra que não leve 3 anos pra isso. Mas, Matheus, no geral, eu queria saber, valeu conferir Invincible anos depois? Essa espera toda pra você, valeu a pena?
E outra coisa, quem você acha que tem mais chance de curtir esse tipo de conteúdo? Com certeza valeu. Eu acho que mesmo se tivesse sido ruim, tinha valido. Mas eu tô feliz que não foi. Assim, eu tô feliz que lembrou do porquê eu gostei da primeira temporada. Pra quem serve, assim, sendo bem sincero, eu acho que serve pra maioria das pessoas. Ela é um pouquinho violenta, então talvez não crianças muito pequenas. Mas eu também não, eu não sei, eu não vejo o meu pai ou pessoas na faixa de idade do meu pai querendo assistir. Mas eu sinto que é uma série, assim, jovem. É uma série que tem coisas interessantes a agregar, sabe? Não é uma série que tá perdida, assim, é uma série que tem uma personalidade. Então eu sempre recomendo pros meus amigos. Acho que a maior parte deles adoraria a série. Vários deles assistiram e gostaram. Acho que pros teus ouvintes, acho que vai ser praticamente todo mundo que vai gostar. Tem como não? Sim. Bom, no geral, pra mim, a série continua fantástica, né? Apesar de várias questões terem impedido essa temporada de ser ainda melhor, no fim das contas, valeu super a experiência. Alguns episódios foram melhores que outros, mas definitivamente eu acredito que as pessoas que mais vão ser beneficiadas com essa nova temporada são as que vão ver agora, né? Agora que todos os episódios já estão disponíveis e você não precisa esperar uma semana ou um mês pra ver o que acontece, né? Vocês é que tem mais a ganhar com isso. Você que esperou até o final. Porque de resto, realmente ainda assim vale a pena conferir com toda certeza. Essa é a minha única ressalva. Mesmo que você não conheça os quadrinhos, se você curte uma boa série de herói com bastante violência, humor, sátira, né? É bem provável que você curta Invincible. E só lembrando que é uma animação adulta, tá? Bastante adulta. Eu recomendo para pessoas um pouco mais de jovens adultos até, enfim, pra cima, né? Algumas partes aqui e ali você realmente já vai ter visto em outros filmes de séries. Algumas coisas você já viu antes, principalmente dentro do gênero herói, como por exemplo essa questão do multiverso. Tanto que eu ainda prefiro a primeira temporada por causa disso também, mas no geral é bem divertido e eu recomendo bastante para quem curte o gênero. Enaltecer animações adultas sempre é uma boa escolha, e ainda mais quando é de qualidade, né, e tá disponível sem custo adicional, então acho uma boa ideia. Recomendo ainda bastante. Apesar da primeira ainda ser a minha favorita. Sim. Né? Mas agora eu queria saber de vocês, ouvintes que conferiram as 2 temporadas. Valeu a pena a espera toda? Olha, quase 3 anos de espera é bastante tempo, viu? Qual foi a melhor parte dessa continuação pra vocês? Ou não teve nenhuma? Todos os seus comentários serão super bem-vindos na caixa de comentários do YouTube ou no Instagram mesmo. Só nos seguir no @sessãoas6, que eu adoro trocar uma ideia com outros fãs, é sempre bem legal. Queria aproveitar para agradecer também o retorno de Matheus Cavalcante aqui no Sessão A6. Cara, muito obrigado, eu adoro trocar ideia com você. E se quiser divulgar também em suas redes sociais, esse momento é seu, pode ficar à vontade. Então, eu não sei se vale a pena tanto divulgar. Vou botar aqui, Matheus com TH BC23, mas eu não tenho sido a pessoa mais ativa, né? Assim, na internet. Mas bom, de qualquer forma, eu já tenho uma cadeirinha aqui cativa nas novas temporadas de Invincible. E aí, assim, se você gosta da série, você com certeza vai me ver na próxima temporada. Exato. Nem preciso nem de convite, mas. E é isso. Queria agradecer. Espero que vocês tenham gostado também. Tu fez uma pergunta que na hora eu fiquei pensando, será que valeu a pena esperar 3 anos? Eu acho que valeu. Tá? Se você concorda comigo, depois escreve aí também nos comentários. E é isso. Obrigado, Lucas, pela oportunidade. E obrigado, pessoal, também por ter ouvido a gente. Que bom. Que maravilha, cara. Sempre vai ser muito bem-vindo. E assim, meus queridos amigos, pessoal, vamos chegando ao final desse episódio sobre esse novo capítulo da saga Invincible ou Invencível. Tô bem ansioso com o que vem por aí. Tomara que eles não demorem muito com esse retorno, pelo amor de Deus. Mas até lá, a gente faz o quê? A gente fica por aqui, né? Aos que escutaram até o final, muito obrigado. Manda esse episódio pra quem você conhece, que curte esse tipo de conteúdo, que já conferiu a série, que ajuda demais esse projeto a crescer e alcançar mais pessoas. Beleza? Vamos ficando por aqui. Um beijo enorme e até mais. Tchau, pessoal. Valeu.